Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra estar aqui para mais essa conversa e hoje quero comentar alguns parágrafos da mensagem O Deus dessa Era Maligna, falando desse tempo em que nós estamos vivendo, da era mais negra, que poderia ser chamada de a Era do Mal, ou então a Era das Trevas, e era também chamada a Era do Engano, e também a Era de Laodiceia. São apenas adjetivos da mesma condição espiritual em que esse mundo está envolvido. Veja, Satanás, o Deus dessa era maligna, tem cegado o entendimento dos incrédulos por conta do evangelho científico, por conta dos falsos profetas, dos falsos ungidos, que têm interpretado a palavra segundo suas próprias ideias, suas teologias e tantas coisas. Essa é a única era em que Satanás é o Deus dessa era maligna, porque Laodiceia está na condição de uma igreja cega, miserável, pobre e nua. De todas as 7 eras, essa é a única era que é chamada pela Bíblia de uma era cega. Cega porque foi cegada. Veja, Paulo disse, se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, ele está encoberto. Então isso é 2 Coríntios capítulo 4, e aqui vemos claramente a predestinação, porque há um povo que não será enganado, de acordo com Mateus 24, verso 24, há um povo que teve o privilégio de ser preparado por Deus para ser colocado aqui nessa era, e agora Deus vingaria Satanás daquilo que foi feito no Éden. Cabe aqui uma pergunta. Por que o arrebatamento da igreja não aconteceu há 200 anos atrás, quando a condição social, a condição religiosa era outra, onde havia decência, onde havia ordem, onde havia respeito, onde os 10 mandamentos eram o padrão de qualquer família? Porque Deus permitiu que essa última era, esses últimos 100 anos, a ciência se desenvolvesse a tal ponto que surgisse tanta tecnologia, tanta ciência, e Deus então coloca aqui nesse tempo a sua noiva para chamar um povo para o seu nome. Porque Deus esperou tanto tempo para restaurar a verdade do batismo no nome do Senhor Jesus Cristo? Porque Deus demorou tanto tempo para revelar a unidade de Deus? Por que Deus esperou tanto tempo para trazer a restauração prometida em Joel capítulo 2? Apenas algumas perguntas. Perdeu Deus o controle? Perdeu Deus o controle? Para que ele pudesse... Por que ele deixou o mundo chegar na condição em que está? Na verdade, Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano. Veja, Deus permitiu o caos, permitiu toda essa desordem de apostasia, de Éden satânico. Veja, ele queria trazer as condições ideais, vamos dizer assim, para colocar aqui o seu povo e vingar-se de Satanás. Vingar-se por aquilo que Satanás fez lá no Éden, com nossos primeiros pais, quando ele os tirou de trás da palavra e trouxe a queda e trouxe a destruição. Por isso pregou o profeta, a primeira Eva foi induzida ao pecado. A segunda Eva em Nicéia também foi induzida ao pecado. Por isso Jesus nos ensinou a orar dizendo assim, Senhor, não nos induzas à tentação. Então ele coloca a sua verdadeira igreja aqui no Éden de Satanás, para o grande desafio, para o grande acerto de contas, como disse o profeta, aqui, na Sião Celestial,
Houve um acerto de contas com Elias, houve outro no Monte da Transfiguração, e o terceiro agora é na Sião Celestial, na igreja do Deus vivo. Veja, essa igreja que não será jamais violada, veja como Eva foi violada, não será violada como foi a igreja em Niceia, não, porque agora ela está guardada, ela está em Cristo. Ele deu ordem aos anjos para não tocar a sua eleita e amada, na sua rainha, na sua esposa. Veja, uma igreja, veja que agora está dentro do reino de Deus, e esse reino não pode ser abalado, esse reino não pode ser violado. Céus e terras passarão, mas a sua palavra não há de passar. Veja, estamos nesse reino, e esse reino está entre nós, está entre as nações, e é um reino que jamais será abalado, jamais será destruído, porque está debaixo de grandes promessas. Então nós estamos vivendo a era da pedra angular. Veja, Jesus Cristo, o Filho do Homem, encarnado em sua igreja, encarnado no profeta de Malaquias 4. Veja, ali estava o véu de carne, atrás do qual está a palavra, porque a palavra sempre esteve velada, e ela está velada aqui no tempo do fim. Veja, ela não está acessível aos que se perdem, como disse Paulo. Vamos repetir, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Então, essa é a era em que o sacerdote se levantou outra vez para dar o livro ao profeta para que fosse lido e então ele pudesse pregar a mensagem. Hoje tem se cumprido essa escritura. Nós estamos vivendo nos dias em que Lucas 17:30 tem se cumprido. Os dias de Ló têm se cumprido. Os dias de Noé têm se cumprido. Veja, os dias da era de Laodiceia, em que a igreja pentecostal está envolvida em tantas prostituições espirituais, isso já está cumprido. Os dias de Sodoma estão cumpridos. Então, esse é o dia para que a segunda parte do verso 2 de Isaías 61 viesse a ser cumprido. Veja, o dia da vingança. Deus teria um povo, aqui no Éden de Satanás, o Deus dessa era maligna, o Éden satânico, um povo em que Deus faria com que esse povo andasse em seus caminhos, um povo onde a palavra está escrita nas tábuas de carne do coração, um povo que jamais pode ser enganado, porque carrega em seu coração a semente eleita. Então diz assim o apóstolo São Paulo, em 2 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Como disse Jesus nos seus dias, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, mas ele não é desse mundo. Os judeus pensavam que Jesus iria fazer uma intervenção política em Israel e expulsar os romanos. Mas ele não veio para fazer uma intervenção na política. Ele veio para fazer uma intervenção no reino de Satanás e libertar os cativos. A trombeta tem soado, o ano do jubileu, para libertar um povo do cativeiro denominacional, do cativeiro religioso. Veja, como ele fez uma intervenção nos dias de Moisés, lá no Egito, ele também está fazendo uma intervenção aqui no tempo do fim. Ele enviou o profeta de Malaquias 4 para fazer uma intervenção no reino de Satanás e libertar os cativos e oprimidos debaixo dos credos e dogmas e religiões e tantas mentiras e tantos credos. Glória a Deus, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Uma intervenção no reino das trevas, na região dos perdidos, para tirar de lá um povo eleito, para trazer esse povo para fora da sepultura denominacional,
uma intervenção através de um profeta. Veja, a luz resplandecendo nas trevas, Deus permitiu que houvesse tamanha escuridão para fazer a luz brilhar nas trevas. Sim, destruindo os conselhos, uma intervenção, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Por isso estamos debaixo de grandes promessas. A senhora eleita é a única aonde Satanás não tem conquistado, porque ela é a senhora eleita, ela está em Cristo, ela está guardada em seu pavilhão, ela está dentro do reino de Deus. Aleluias! E estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Esse é o dia da vingança, em que Deus está vingando o que aconteceu lá no Éden. Veja, agora, na mensagem, o Deus dessa era maligna, parágrafo 35 e 36, para encerrar nossa conversa. O profeta faz uma pergunta: para que Deus chamaria um povo dessa era maligna para o seu nome? Porque Deus permitiu que tudo se tornasse negro e sombrio, e o inferno fosse instalado sobre a terra. 200 milhões de demônios foram soltos para escurecer o sol, para trazer as trevas. Pecado por toda parte, cegueira espiritual por toda parte, o tempo da apostasia. Por que Deus permitiu? A razão é para testá-la, a sua noiva, quando ela for manifestada, sendo provada e tentada, provada por Satanás como no princípio, assim terá que ser no fim. Como a semente começa no chão, ela cresce através de cuidados da sua vida, mas ela termina a mesma semente que ela era quando ela foi para o chão. E da mesma forma, a semente do engano caiu no chão no Éden. É da mesma maneira que isso termina nos últimos dias, exatamente como era o Evangelho quando ele caiu na denominação em Nicéia, Roma. Isso termina em uma superorganização, exatamente como a semente da igreja caiu lá atrás, com os sinais, maravilhas, e o Cristo vivo no meio deles. Isso terminou nos últimos dias, sob o ministério de Malaquias 4, e restaura de volta outra vez a fé original, que uma vez foi dada. Nós encontramos agora nesta era maligna, é para provar a Satanás que ela não é como Eva. Ela não é aquele tipo de mulher. E ela será provada através de sua palavra, a noiva. Veja, como a noiva de Adão foi provada através da palavra, e a noiva de Adão cria em cada pedacinho da palavra. Veja, em toda, mas se confundiu em uma promessa. Aonde foi que a noiva de Satanás se confundiu? Veja, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, e a noiva de Adão cria em cada pedacinho da palavra, em toda, mas se confundiu em uma promessa. Ela não pôde ver o Filho do Homem manifestado em carne humana. A virginécia não pôde ver. Jesus disse para a virginécia: vocês não sabem o dia e a hora em que o Filho do Homem há de aparecer. Veja, mas falhou em uma promessa, sob a tentação do inimigo, face a face. E agora, o povo que tem chamado pelo seu nome, naturalmente, é a sua noiva. E ela tem que entrar em contato outra vez, através da mesma coisa. Não somente através da verdade denominacional ou algo, mas através de cada palavra. Então ela é colocada aqui, para ver se ela creria em toda a palavra, e se viveria de toda a palavra. E essa é uma palavra muito forte, que o anjo forte desceu do céu, o mesmo ontem, hoje, eternamente, Jesus Cristo, escondido atrás de uma pele humana. E o mundo não me verá mais, disse ele, mas vós me vereis. Quem? Os crentes. Irmão, Deus te abençoe, espero que a conversa tenha ajudado, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.